Olá, para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Case de Sucesso Exijur. Para você que ainda não sabe o que é um case de sucesso, o case de sucesso, em resumo, é um escritório ou um departamento jurídico que enfrentava algum desafio na sua operação e com o apoio da ferramenta Exijur, nós conseguimos sair daquele cenário negativo e proporcionar um crescimento para o negócio. Hoje estamos aqui com a Lorene Ribeiro, sócia majoritária do escritório, e também com a Ilane ali, seu braço direito, ombreando o crescimento do escritório. Hoje a gente vai entender como o escritório chegou, quais foram as ferramentas que o EasyJur disponibilizou para o negócio e quais são os próximos passos de crescimento para o escritório chegar no próximo nível. Então, para entender como que o escritório começou, como que o escritório trouxe a ideia, não, agora a gente precisa dessa ferramenta, eu direciono aqui para vocês, Lorene e Ilane. Qual foi o principal gargalo, qual o principal problema que o escritório enfrentava e vocês disseram, não, a gente precisa sair desse cenário e o EasyJur é uma ferramenta que pode nos possibilitar essa solução? Bom, primeiramente, Camila, muito obrigada pela oportunidade, né? Eu queria desde já, te agradecer, porque se hoje somos um case de sucesso, isso se deve muito a você e, claro, ao EasyJur também, que mudou toda essa nossa trajetória, né? Quando o EasyJur chegou no escritório, eu falo que foi resposta de oração, porque passávamos por alguns sistemas e isso foi bem quando você assina um sistema, né, e você compra o direito de uso desse sistema, você emprega ali muitas esperanças que tudo aquilo se resolva. Porque quando a gente troca de sistema, ou quando a gente vem adquirir o primeiro sistema, você tem expectativas em relação àquilo. E a gente já vinha de sistemas com expectativas muito frustradas. E quando eu lembro da nossa primeira conversa do EasyJur, né, que eu falei para você que eu queria que essa transição de sistema não fosse traumática. Eu me lembro. Porque sempre quando você sai de um sistema e passa para outro sistema, é meio que traumático para o escritório. Porque existe uma transição, um novo sistema, novas coisas para você aprender, toda aquela parametrização do sistema. E você fez com que isso fosse leve, porque a gente teve o suporte do EasyJur. E foi um divisor de águas, a entrada do EasyJur aqui no escritório. Eu penso que toda essa transição acompanhada por vocês do EasyJur, porque houve uma grande diferença. Vocês simplesmente não, a gente simplesmente não assinou o sistema e nos deram acesso ao sistema. Não, houve uma parametrização desse sistema. O sistema ele foi feito e adaptado, feito que eu falo porque ele foi adaptado, foi parametrizado para o escritório, dentro das nossas rotinas. A nossa mentora, ela entendeu o que eram as nossas necessidades e fez com que o sistema nos atendesse da melhor forma possível. Então, para nós, o EasyJur foi e é um divisor de águas do escritório. Eu lembro que quando vocês chegaram, um dos principais fatores que vocês traziam era em relação ao controle de prazos, controle de diligências de forma geral, controle de audiências. Hoje, como é que isso está dentro da rotina de vocês? É tranquilo fazer esse controle? Hoje vocês ainda têm ali alguma dificuldade? O sistema anterior, a gente tinha esse controle de processos, porém, ele não nos trazia a segurança necessária, né? Porque por mais que o sistema te traga aquilo, você precisa de ter segurança que aquilo está feito da melhor forma possível, né? E o EasyJur, ele mudou essa nossa realidade, porque hoje nós temos controles de rotinas mais confiáveis. É tudo bem mais estruturado e integrado, o que faz com que toda a equipe saiba o que está acontecendo, as suas tarefas. Então, ficou bem mais claro para todos.
Perfeito. E uma das coisas que a gente trabalhou muito, que vocês se dedicaram no trabalho, que é uma ferramenta, que é o nosso ponto de apoio, nosso ponto focal dentro do sistema, são os workflows. Como que o workflow entrega ali um diferencial dentro da operação de vocês no dia a dia? Camila, as workflows, ela trouxe uma segurança para a gente, né, em relação à delegação de atividades para os colaboradores e também evitou muito retrabalho, porque hoje elas são totalmente automatizadas, são lançadas de forma automática, né, e já cai setorizado e para o seu responsável competente. E ali naquelas workflows já tem todas as instruções que um colaborador precisa para conseguir cumpri-la da melhor forma possível e evitando qualquer erro ou retrabalho lá na frente. Então, ela nos possibilitou corrigir grandes falhas que poderiam ter tido no passado, que hoje a gente não tem mais. A gente consegue realmente entregar uma atividade com a total certeza de que a gente fez o que precisava ser feito e não esqueceu nenhum ponto, né? Não trazendo prejuízo tanto para o escritório quanto para os nossos clientes. Com certeza. E um dos pontos que eu vejo que chama atenção, e que para a rotina do advogado, você pode consumir qualquer curso hoje em dia, qualquer material. A vida do escritório, a vida de um advogado, ela é pautada no prazo. E a gente precisa entregar essa segurança que vocês trouxeram, que a gente entrega para vocês no dia a dia. Seja no controle de agenda centralizado, seja utilizando essa ferramenta do workflow. E eu sei que cada vez mais o negócio de vocês está expandindo. Então a gente tem essa controladoria, controle de demandas, tem esse controle dos novos negócios, tem o controle do financeiro. Como que é para vocês ter a operação, o negócio do escritório, todo centralizado em um único lugar? Bom, essa centralização de todos os setores num sistema só facilitou muito a nossa rotina de trabalho e os processos que são criados, né? Com isso, hoje a gente consegue ter um melhor desempenho do financeiro, a gente consegue ter provisionamentos de caixa, né? O que vai entrar, o que não vai entrar, o que existe uma possibilidade de risco do negócio. O sistema integrado, ele facilita muito a vida do escritório. Maravilha. E um dos pontos desse processo de integração, você ia comentar alguma coisa, Dani? Em relação à controladoria jurídica, trouxe também uma melhor consolidação, né, no padrão das tarefas a serem executadas, né? Antes a gente tinha uma visão muito singela de como estava aquele processo, ou como que estava a vida do cliente no escritório, desde a sua chegada até a sua finalização. E essa integração e essa visão geral possibilitou que a gente consiga lastrear, né, o histórico do cliente, desde o seu primeiro atendimento até o momento em que é finalizado o contrato com ele, né? Então, auxiliou bastante no dia a dia da controladoria jurídica. Perfeito. Pode falar, Laura. Fez com que, com os relatórios, a gente conseguisse tomadas de decisões mais estratégicas, mais confiáveis, para que todo o processo seja, não falo simplesmente do processo em si, o processo judicial, mas o processo do cliente no escritório, toda a trajetória do cliente no escritório seja uma trajetória segura e esteja tudo dentro de um sistema só. Nós temos também a questão da ligação telefônica, né, que a gente faz pelo EasyJur, e que isso também foi muito bom para a gente, porque antes a gente tinha um outro sistema que tinha que ser feito. Dentro do EasyJur, quando a gente liga... É o EasyCal. Fugiu o nome. Então, o EasyCal, a gente colocou ele depois, né? A gente veio a contratação dele depois, até a gente foi um dos primeiros a colocar o EasyCal, e ele funciona muito bem aqui dentro do escritório, porque a gente consegue, inclusive, colocar lá dentro do sistema o controle dessas ligações que são feitas para os clientes. Isso é ótimo. Sabe uma coisa que vocês comentaram que me chama muita atenção?
Existe uma dificuldade, isso não é só no negócio escritório, mas no negócio de forma geral. As pessoas têm medo de padronizar, mas o padronizar, ela inclusive impacta na qualidade do cliente final. Por quê? Se a gente depende da cabeça das pessoas para pensar e executar tudo que precisa ser feito, as pessoas são falhas, né? Claro que uma tecnologia pode falhar, com certeza, mas a probabilidade é menor que isso aconteça. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem processos dentro de uma entrega para um cliente final que envolve ali uma elaboração, uma revisão, uma verificação, falar para ele no final do processo, ali na demanda administrativa interna, que o processo dele foi distribuído. Isso mostra muita qualidade porta para fora, porque aí o cliente ele pensa o quê? Olha, eu estou entregando a minha demanda para um escritório organizado, que me mantenha atualizado. E isso tudo, às vezes a gente pensa que não, mas impacta no resultado final. Porque aí o escritório, o cliente final, o que ele vai falar? Ele vai indicar o seu escritório para outras pessoas. Olha, o escritório da doutora Lorene, ele tem ali uma profissionalização, ele cuida, ele entra em contato, ele informa da atualização do processo, ele informa que isso e que aquilo, quando o processo foi distribuído. E quem é que não quer, né, acompanhar a demanda quando ela é entregue, quando ela é finalizada? Isso mostra qualidade para o cliente final. Se a gente não tem um processo, se a gente não tem um controle, as demandas se perdem, as informações se perdem, o cliente não é comunicado, ou em um processo o cliente é comunicado, e em outro não. Então acabam se perdendo as informações. O workflow, ele é uma ferramenta que não é só para prazo processual. E eu bato muito isso nos encontros com os clientes. Não é só para prazo processual. É para você organizar sua rotina, é para entregar qualidade no fechamento final. E uma das coisas que eu vejo que vocês utilizam também é o nosso Internet Bank, né? Um dos fatores que chamam normalmente a atenção do Internet Bank é que ele tem uma ferramenta de notificações, de envio de mensagens, que pode inclusive ter favorecido vocês. Qual que foi um diferencial que ter um Internet Bank possibilitou para a operação do financeiro e para o escritório de forma geral? A questão do financeiro, da internet, do Internet Bank dentro do sistema mesmo, né? Ele facilitou o acompanhamento das movimentações, né, que a gente tem tanto as despesas quanto as receitas, isso facilitou bastante. Ele diminuiu a questão ele fez uma agilidade no operacional financeiro, porque muita coisa que precisaria ser lançada manualmente, automaticamente já é lançado dentro do sistema. Ele melhorou também a questão da inadimplência, por essa questão das mensagens, tudo. Apesar da inadimplência, a gente entender que também depende do perfil do cliente, Claro. Mas o sistema, ele nos auxilia de muitas formas, o que tornou esse sistema mais rápido, todo o processo mais rápido, organizado e mais transparente. Então, hoje, quando eu pego o financeiro no escritório, abro lá o financeiro, eu consigo realmente visualizar o que eu tenho de previsão de caixa, o que eu paguei de receita, o que eu paguei de despesas, o que entrou de receita, o que foi, eu consigo dividir o que entrou por cada tipo de processo. Então, a gente consegue, tipo, aqui no escritório a gente faz previdenciário, então, as receitas de aposentadoria por idade, as receitas de processos de revisão, a gente consegue ter isso tudo dentro do sistema através dos relatórios. Isso traz uma clareza, o que melhora na gestão do escritório e nas tomadas de decisões. Sem dúvidas. E pensando a curto, médio e longo prazo, o escritório precisa saber, né? Quando que eu tenho o meu maior volume de provisionamento de receita? Ou se em algum momento eu estou com uma previsão em que eu não terei receita. E aí, como é que eu mantenho minha folha de pagamento? Então, são pontos importantes em que uma ferramenta bem alimentada, bem consolidada, ela possibilita um planejamento do negócio. E falar de financeira, a gente não pode esquecer também de falar de esteira comercial, né? De legal CRM, de funil de vendas. Hoje, como que vocês fazem essas tratativas dos novos leads que chegam para o escritório? Quer falar? Camila, todas essas tratativas a gente faz lá no módulo de novos negócios, né? Dentro do próprio sistema, o que nos auxiliou bastante e evitou também a contratação de um terceiro sistema, que a gente já tentou utilizar anteriormente
e acaba que não teve efetiva usabilidade, a gente não conseguiu lastrear como que estava aquela esteira de novos negócios a partir da chegada do lead, né? A gente não conseguia saber se o contrato ele já tinha sido assinado, já tinha sido fechado, recusado, alguma coisa do tipo. E hoje, com os novos negócios, a gente consegue ter essa clareza do funil de vendas, né? Em que status aquele lead está até a sua real conversão. E através dos relatórios, a gente também conseguiu aumentar a nossa taxa de conversão de leads, por ter o workflow também atrelado aos novos negócios. Então, a gente consegue identificar onde estava o gargalo do comercial e ir lá e corrigir, para poder aumentar a taxa de conversão e, consequentemente, gerar mais contratos dentro do próprio sistema, o que também auxilia no momento do processo do cliente, porque o contrato já é gerado dentro do próprio sistema através do comercial, né, da esteira de novos negócios, e já fica vinculado ali, ou seja, não tem aquela perca de documentação, a gente não fica perdido para saber se o cliente já fechou o contrato ou não, como que está o contrato dele atual, e acaba que é tudo integrado, né, Lorena, até com o financeiro, então melhorou bastante e trouxe uma taxa de conversão bem maior. E isso é muito... Pode falar, Lu. Desculpa, Camila. Essa questão também, ela melhorou muito também na questão das tomadas de decisões estratégicas do escritório. Por conta dos números, a gente consegue ver ali dentro dos novos negócios os números, porque também a gente faz lá a divisão de quais são os tipos de processos que entraram no escritório, e a gente consegue, tipo, focar mais no... esse mês a gente está tendo muito salário maternidade. Nossa, mas o salário maternidade talvez não me dê um retorno tão bom quanto uma aposentadoria. Então, vamos virar os holofotes para o tráfego mais para a questão da aposentadoria. Vamos diminuir um pouco o salário maternidade. Ou não, a gente está tendo muita decisão favorável de auxílio acidentário. Então, e está entrando pouco auxílio acidentário. Então, vamos focar mais em auxílio acidentário. Então, assim, essas tomadas de decisões estratégicas, esses relatórios que os novos negócios geram, são essenciais para essas tomadas de decisões. Eu acho isso tão interessante, porque quando eu fico ali na ponta da frente, eu sempre quero saber como que os clientes controlam as novas oportunidades que chegam. Um lead que chega, ele é uma oportunidade de um fechamento de novo contrato. E em quase 100% dos casos dos escritórios pequenos, dos médios aos grandes escritórios, eles não têm um funil de vendas, muito menos essa questão de tomadas de decisões. Porque veja bem, você que está aqui nos acompanhando, já troquei muito essa ideia com a Lorene e com a Ilane, é que os dados, eles não são só dados. Eles não estão só ali, e eles precisam ser para alguma coisa, eles precisam de alguma finalidade. E o que eu quero dizer com isso? Justamente o que a Lorene e o que a Ilane trouxe, que é o quê? Se eu tenho a informação de que isso aqui está sendo desfavorável nesse período, eu não vou focar minha energia nesse tipo de oportunidade. É claro que eu vou fazer um bom atendimento para o meu possível cliente, vou deixar as portas abertas, mas se chega um que tem sido mais favorável para trazer um retorno para o meu negócio, eu vou focar as minhas energias para eles. Isso que é ser estratégico. Isso que é jurimetria. Legal Analytics é utilizar essas informações ao favor do negócio, para direcionar para onde que a gente vai. Não, a gente vai por aqui. Ou não, a gente vai por outro caminho. Isso, inclusive, é uma possibilidade de treinamento de pessoas dentro do seu escritório. Por exemplo, se você olha que a gente está em alta em um determinado tipo de demanda e quando chega na mão de alguém, o lead não fecha, ou ele recusa o negócio, ele vai embora e ele some, será que não é a forma como a pessoa está abordando aquele tema? Aí você olha para outra pessoa que sempre quando pega aquele tipo de oportunidade, ela fecha. Esses dados, eles precisam ser utilizados para uma tomada de decisão. E aí, o que eu faço agora? Não, eu vou para esse caminho, porque os dados estão me mostrando que para cá é mais assertivo. E um negócio, ele precisa ser lucrativo. No final do dia, vocês precisam estar satisfeitos com aquilo que vocês estão fazendo, tanto financeiramente como enquanto pessoas também. O que vocês acham?
Sim, e o fato do sistema ser integrado, né, como a Ilane mesmo disse, a gente tentou um outro sistema que não fosse integrado ao EasyJur e não deu certo. Porque o que acontece? Porque às vezes, mesmo você fechando o contrato, depois aquele cliente desaparece e deixa de te entregar algum documento que seria essencial, e você acaba não conseguindo levar aquilo adiante. E o sistema sendo integrado, você consegue ver todo esse percurso do cliente dentro do sistema, e não precisando de dois sistemas, e tendo que trazer informação de um sistema e do outro. E isso é um tremendo diferencial. E a partir disso, sabendo que o escritório de vocês centraliza a operação de ponta a ponta dentro da ferramenta, olhando de vocês lá de 2024 e olhando vocês agora, qual que foi o maior ganho que o sistema trouxe para a rotina, para a vida de vocês? Bom, Camila, eu penso que a automatização das rotinas e dos processos do escritório, quando eu falo processo, a gente precisa entender que são os processos internos do escritório. Os procedimentos, né? Os procedimentos. Como você muito bem disse, as workflows, elas não são para prazos. Aqui no escritório, a gente tem mais de 100 workflows cadastradas. São 125. 125 agora, workflows cadastradas. Então, a gente tem workflow para tudo. Quando a gente começou a criar, nós falamos, meu Deus, nós não vamos conseguir depois lançar esse tanto de workflow. Mas, assim, depois é muito simples, porque o nome da workflow já diz o que vai acontecer ali dentro. Então, a pessoa que está analisando o processo, ela precisa de uma solicitação de um documento. O advogado que está analisando precisa de uma solicitação de um documento. Ela lança um workflow de diligência para a controladoria fazer aquilo, já cai na agenda da controladoria, a controladoria já faz, a secretária já liga, já cai tudo nas agendas. Então, essa automatização, ela trouxe muito mais segurança e tranquilidade, porque ela eliminou a dependência exclusiva da memória humana, né? Quando você fica dependendo exclusivamente da memória humana, e hoje em dia, por conta de tudo, né, excesso de tela, TDAH, a gente tem tudo isso aí, e a gente, tipo assim, o quanto menos a gente depender da memória humana, é muito mais ágil o processo, né? Antes, acabava que existia o risco, né, de prazos e tarefas não serem lançados, e hoje, isso não existe mais, porque pode acontecer da pessoa não lançar, mas ela precisa de, inclusive, cumprir a tarefa dela falando que ela lançou aquele prazo, porque vai estar na agenda dela falando que ela precisa de lançar aquele prazo. O EasyJur, ele ajudou a gente a estruturar esses fluxos, né, com eficiência e confiabilidade, e reduziu as falhas, aumentando com isso a segurança jurídica, tanto para o escritório quanto para o cliente. E isso, para mim, não tem preço. E você, Ilane? Camila, como a Lorene mesmo disse, quando eu entrei no escritório, a gente estava no início do EasyJur, né? A gente vinha de uma controladoria que era apenas uma única pessoa, totalmente centralizada para poder fazer todos os lançamentos e cuidar de todo o histórico do cliente, desde a sua chegada até a sua finalização. Com o tempo, a gente estruturou, hoje a controladoria tem 4 colaboradores diretos, fora os demais colaboradores que também assumem responsabilidades, e devido à automatização, a gente não precisa contar com a memória dos colaboradores, né? Porque acaba que esquece, o dia a dia de um escritório ele é muito corrido, exige muito da pessoa. Então, ter o sistema com a automatização, que traz uma segurança, como a Lorene mesmo disse, uma tranquilidade de realmente estar correto o que está sendo lançado, eliminou-se as falhas em praticamente 99,99%, para não dizer 100%, né? Então, essa tranquilidade, essa segurança da automatização, ela melhorou muito a gestão, tanto da controladoria, quanto, acredito, que a da Lorene mesmo, né, como proprietária do escritório, que ela precisa ter uma visão ampla, do início ao fim, né? Então, ajudou bastante e trouxe também dados para a gente entender de onde a gente partiu, onde a gente está hoje e tudo que a gente espera conseguir no futuro, né, a médio e longo prazo. Então, a gente consegue ter uma visão muito
muito ampla devido a essa automatização e essa confiabilidade dos dados que realmente são lançados no sistema. E isso é muito bom. Eu me lembro do processo de vocês da implantação, que vocês têm um fator muito positivo que fez esse diferencial no negócio, no escritório. E eu considero de 2024 para cá um curto período de tempo, porque vocês se dedicaram muito. Eu lembro de vocês se reunirem internamente, vocês se reuniam comigo, vocês tiravam dúvidas por e-mail, mandavam. Gente, tinham muitas trocas e vocês se dedicaram muito para o processo de implantação. Que, inclusive, eu tenho 100% de certeza que esse é o diferencial para vocês terem chegado aonde vocês chegaram. E eu trago uma pergunta associada um pouco para isso. Ao longo do processo de implantação, vocês tiveram alguma construção de uma nova mentalidade, algo que vocês aprenderam e que vocês levam para a rotina de vocês, que foi um diferencial? Bom, Camila, assim, durante muito tempo, eu tive a oportunidade de investir em sistemas melhores, mais robustos. E eu acabava tendo uma percepção que aquilo seria um gasto. E a partir do momento que eu contratei o EasyJur, eu entendi que um sistema bom não é um gasto, é um investimento, né? A plataforma, ela trouxe muita economia de tempo, muita redução de mão de obra operacional. E ela fez com que isso aumentasse a produtividade de todo o escritório. Hoje nós temos e vemos o escritório com muito mais clareza, porque o sistema ele é robusto e ele é essencial para o crescimento profissional do escritório. Antes da gente implantar a controladoria efetivamente aqui no escritório, com o sistema, porque junto com o sistema a gente vê uma controladoria mais efetiva. Os advogados que trabalham aqui no escritório acabavam que assumiam o papel da controladoria e não ficavam somente na parte técnica jurídica. Tipo, solicitava documentos para cliente, às vezes fazia protocolo, alguma coisa nesse sentido. E o sistema, ele nos auxiliou a que todas essas tarefas fossem divididas para os responsáveis e tirasse aquilo da mão do advogado. Porque é complexo quando você termina de fazer uma petição e você não é você que vai fazer aquele protocolo. Quando eu tenho o workflow e cai na agenda do advogado que ele tem que fazer a petição, a partir do momento que ele cumpre aquela petição, automaticamente já cai para a controladoria fazer o protocolo daquela petição. Então, isso tira muita falha do escritório e ajudou muito nessa questão da, realmente, a divisão das tarefas e as responsabilidades corretas de cada setor. Eu acho que isso foi, assim, o que realmente mudou toda a mentalidade do escritório, que a secretária, quem faz as ligações, a controladoria, quem solicita os documentos, o advogado é aquele que toma as decisões estratégicas jurídicas. E isso foi uma mudança de mentalidade com todo o escritório e que trouxe grandes ganhos. Falo que tanto na questão do tempo, quanto também o financeiro. Porque eu pagar um salário de um advogado que vai ficar ligando para cliente para solicitar documento. Eu não preciso que esse advogado ele realmente faça a questão técnica, que só ele que vai saber fazer dentro do escritório. Então, o sistema ele foi um divisor de águas dentro do escritório. E você, Ilane, o que você enxerga? Como a Lorene mesmo disse, você comentou, o nosso processo de implantação do sistema, ele foi primordial para a gente realmente entender que investir em tecnologia para a gestão do escritório não é um gasto financeiro qualquer, é realmente um investimento para poder facilitar o dia a dia do escritório, igual a Lorena explicou, né? Acaba que a gente economiza mais do que gasta, né? A gente tem uma economia financeira muito grande em vista de tudo que o sistema nos entregou e nos auxiliou a poupar tempo para investir e se comprometer em cumprir tarefas que realmente são necessárias para cada colaborador e cada profissional aqui dentro, né? Então, o investimento, sim,
é uma das maiores mudanças de mentalidade e foi o que nos fez adorar o EasyJur como a gente adora hoje. Camila, eu tô lembrando aqui que você me passou, a gente estava conversando ontem, que você falou que a gente cumpriu 200 mil tarefas, não foi isso? 100 mil. Acho que foi 100 100 mil mil. tarefas. Uhum. Isso era outra coisa. 100 mil tarefas. Gente, é muita coisa. Você pensa 100 mil tarefas, dessas 100 mil tarefas, são coisas das mais simples possíveis, tipo, ligar para o cliente, escanear um documento, mas também são questões de prazo, fazer um recurso, ir no cartório, assinar algum documento, tudo. Então, assim, são dessas 100 mil, eu tenho certeza que todas as 100 mil foram cumpridas. Só que se isso não tivesse dentro de um sistema, talvez nem 50 mil a gente teria feito. Porque a gente estaria dependendo de um humano lembrar as coisas. E uma coisa que vocês trouxeram, que me chama muita atenção, é que quando a pessoa ela chega com o sistema, às vezes o que ela vai querer fazer? Ela vai querer replicar a rotina dela. Ela fala, não, hoje isso aqui já funciona. Eu só preciso do sistema para funcionar mais rápido, funcionar melhor. Só que o que vocês trouxeram? E que a gente precisa absorver muito bem essa informação. Que muitas das vezes a gente replicou algumas rotinas dentro do sistema. Só que depois, quando vocês foram analisar, vocês viram que não fazia sentido seguir da forma como estava. Então, por exemplo, para que eu vou deixar um advogado fazendo esse tipo de contato? Não faz sentido. Eu preciso utilizar a hora dele, o conhecimento técnico, para atividades mais estratégicas, mais táticas, que impactam o resultado final do negócio. E é isso que os dados possibilitam. Então, eles possibilitam o quê? Eu estou ali com aquela informação e estou vendo que algo não está dando certo, eu vou mudar a rota. Eu não tenho por que continuar fazendo a mesma coisa, sendo que não está funcionando, não está trazendo o resultado que o negócio precisa. E é importante vocês terem esse nível de consciência, porque eu preparei vocês para isso, para vocês terem autonomia, conseguirem entender a ferramenta. Uma das coisas que eu me admiro e gosto desse trabalho que a gente faz aqui no EasyJur é que a gente não quer ser uma muleta para os clientes. Que é o quê? Ficar retroalimentando ele para que ele fique com a gente resolvendo os mesmos problemas. Não é isso que a gente quer para o cliente. Ele chega com um problema, a gente vai lá, investe o tempo, investe energia, resolvemos. Próximo problema. Vamos resolver outra coisa agora. E que vocês também tenham essa autonomia. Vocês me falarem que vocês têm cento e tantos fluxos de trabalho, porque vocês viram essa necessidade. Eu lembro de vocês revisando, de vocês ajustando, falando, não, isso aqui não vai dar certo, não vai funcionar, a gente testou, não funcionou. Desabilita. Vamos para outro fluxo. E tá rodando dentro da operação de vocês. Tanto que esse é um dos dados. 100 mil atividades distribuídas ali e sendo executadas no dia a dia. Isso é um diferencial. E aproveitando que a gente está caminhando para o nosso momento final, eu gostaria de que vocês dessem um conselho para esse advogado que vai assistir vocês, essa advogada que também está passando por desafios na advocacia, como a ausência de um controle centralizado, a ausência de relatórios para tomadas de decisões. O que vocês falariam para eles virem para EasyJur? Bom, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, né? Então, antes eu sofria muito. Eu já vivi todas as fases de uma advocacia até hoje. Hoje eu tenho aqui no escritório, nós somos 14 colaboradores, comigo somos 14. Eu tenho uma controladoria implantada. Essa controladoria, ela só conseguiu trabalhar efetivamente a partir do momento que eu investi em um sistema bom, né? Um sistema que suprisse as necessidades e as expectativas do escritório. Esse sistema só funcionou porque eu, como a Camila muito bem diz, eu vou colocar de uma outra forma, ela não me deu peixe, ela me deu a vara e me ensinou a pescar. Então, nós aprendemos a lidar com o sistema, mas a Ilane, que cuida dessa parte operacional do sistema,
né, lá na controladoria, mas nós aprendemos, nós desenhamos o sistema para a nossa rotina e a nossa realidade. Esse sistema está em constante evolução, tanto as melhorias que o EasyJur faz e que a gente acaba amando as melhorias, que sempre são coisas muito boas, que eles vão fazendo essas atualizações no sistema, quanto as melhorias nos processos internos, quando a gente verifica ali alguma necessidade de modificação do sistema, a gente sabe mexer no sistema, a gente tem todos os relatórios. E isso, para o meu escritório, foi essencial. Nas tomadas de decisões, a gente cresceu bastante depois que o EasyJur veio para o escritório. Isso trouxe mais clareza e melhor tomada de decisões estratégicas. Eu aconselho a todos realmente a contratar o EasyJur, gente, porque para mim deu muito certo e eu acredito que vai dar certo para todos. Tendo dedicação, né, Camila? Com certeza. E a gente se dedicou muito, houve muita entrega do escritório. Com certeza. E queria que tudo desse certo e realmente tudo vem dando muito certo no escritório. E além de investir, né, como a Lorene falou, em um sistema bom, como o EasyJur e em tudo que ele entrega para a gente, a pessoa também ela tem que estar aberta a mudanças e realmente ir para o treinamento, porque o que mudou muito a nossa mentalidade foi o acompanhamento da implantação, né? Ir para o treinamento com a cabeça aberta para ouvir, falar e ver que realmente pode dar certo, né? Para poder sugar todas as coisas positivas que o sistema pode nos integrar, que possa nos trazer, né, todas as coisas positivas, e também a realmente se dedicar em parametrizar o sistema. Porque você, Camila, que acompanhou a gente, você não nos entregou o sistema, não, tá aqui, vocês vão utilizar. Não, você realmente acompanhou eu e a Lorena durante todo o processo de implantação e nos ensinou como fazer, para qual finalidade serve essa automação que tem no sistema, nos novos negócios, ou em qualquer outra automação que tenha no sistema. Você nos ensinou o porquê que aquilo era essencial para a nossa realidade. E isso trouxe muita mudança, porque a gente se aprofundou, estudou, todos os encontros que a gente chegava, a gente tinha uma dúvida, ou a gente falava, não, Camila, tentamos dessa forma, como desenhamos na reunião anterior, mas vimos que desse jeito vai ficar melhor por conta dessa funcionalidade que você ensinou para a gente. Então, realmente, a pessoa, além de investir, ela investir tempo, não só o dinheiro. Tempo para se dedicar, aprender e saber o porquê que você precisa ouvir um treinamento e realmente aplicá-lo. Porque muda bastante, mudou muita coisa na nossa rotina da controladoria, ter o acompanhamento com você. Salvo engano, foram 3 meses de treinamento intensos que tinham reuniões 2 a 3 vezes na semana, mudou bastante a nossa mentalidade e a nossa visão de realmente ter um sistema que entrega todos os dados que um escritório precisa, né, para ser gerido e para auxiliar a gestão a tomar decisões que tragam crescimento para a gente. Com certeza. E vendo vocês falarem os resultados, os números, pensando em crescimento, essa é a forma como o EasyJur trabalha. É a nossa forma de entregar o nosso melhor para os nossos clientes. Quando isso começou com o Vinícius tendo um problema de prazo processual, que eles perderam a única casa que eles tinham, é essa gana, é essa energia que a gente busca entregar para o nosso cliente final. A gente entende a dor que é ter um escritório que não está desorganizado, que está descentralizado, em que o escritório quer crescer, mas está preso ali naquela operação, tem muitos gargalos ainda para serem superados. E isso, é claro que a gente sempre divide, né, a nossa cota de ação. 50% é meu e 50% é do próprio escritório, e ambos fizeram muito bem a sua parte. E falando de crescimento, eu convido você que está nos assistindo para visitar o nosso blog, para conhecer um pouco mais a fundo os números de crescimento do escritório da doutora Lorene. E aguardo você em mais um case de sucesso EasyJur.